Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo do projeto Primeira Fase OAB. Dando continuidade ao conteúdo de Direito Civil Parte Geral, ainda falando das vamos conversar hoje sobre os direitos da personalidade que estão previstos no capítulo 2 do Código Civil, que começa ali no artigo 11 e vai até o artigo 21 do Código Civil. Os direitos da personalidade, eles são classificados como direitos subjetivos. Os direitos subjetivos, gente, eles podem ser classificados ali, divididos ali em duas espécies. Nós temos os direitos subjetivos patrimoniais, que são os direitos e obrigações, os direitos reais, e nós temos direitos subjetivos existenciais, que são os direitos da personalidade. Então, os direitos da personalidade também são conhecidos, chamados como de direitos subjetivos existenciais, porque estão ligados à própria existência da pessoa humana, são inerentes à condição da pessoa humana, tá? Olha só, todo direito da personalidade é também direito fundamental, mas o contrário não é verídico, tá? Gente, o que acontece? Os direitos da personalidade, eles estão tratados tanto na Constituição quanto no Código Civil. Então, olha só. Quando houver uma violação de um direito da personalidade realizado pelo Estado contra um particular, ou seja, o Estado violou um direito da personalidade de um particular, vamos aplicar a Constituição Federal. Se houver a violação de direito da personalidade por um particular ao particular, ou seja, um particular violou o direito da personalidade de outro particular, vamos aplicar as normas que constam ali do Código Civil, tá? Do capítulo 2. Vamos falar um pouquinho sobre as características dos direitos da personalidade. Primeira característica, a prevalência dos direitos da personalidade. Como assim prevalência? Os direitos da personalidade, eles vão ter um peso maior sobre os direitos patrimoniais. Então, por exemplo, se a gente fizer, né, uma brincadeirinha ali do cabo de guerra, né, estiver de um lado o direito da personalidade, do outro lado ali puxando o direito patrimonial, o direito da personalidade ele vai ganhar, ele vai ter um peso maior. Tá? Então, se houver um conflito entre o direito da personalidade versus o direito patrimonial, o direito da personalidade ele vai prevalecer, ele vai ganhar, ele vai vencer. Por quê? Porque o direito da personalidade ele tem como base, ele tá ali calcado, né, no princípio da dignidade da pessoa humana. Eu poderia até dizer que que os direitos da personalidade são um desdobramento do princípio da dignidade da pessoa humana. É um fundamento, né? Todos os direitos da personalidade tem como fundamento, como base ali, o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, por conta disso, ele tem um peso maior e vai prevalecer sobre os direitos, direitos patrimoniais. Um exemplo disso é a súmula vinculante número 21, salvo engano, que veda a prisão do depositário infiel. Por quê? Você tem ali, de um lado, o direito da personalidade, de liberdade do devedor, e de outro lado, o direito patrimonial do credor. O que tem um peso maior? É o direito da liberdade, ou que está calcado no princípio da dignidade da pessoa humana, ou o direito ali do patrimonial do credor. Então é óbvio que nesse peso venceu, né, o direito da personalidade, da liberdade do devedor. Então, por conta disso, a prisão civil aí do devedor, do depositário infiel, foi vedada pelo STF, tá? Por ser inconstitucional, né? Por ferir aí o direito da personalidade. Vamos lá. E se eu tiver um conflito entre um direito da personalidade versus outro direito da personalidade? Por exemplo, um caso de um jornalista que, fazendo uso do seu direito da personalidade, qual seja o liberdade de expressão, acabou divulgando imagens, enfim, ferindo, de certa forma, a honra de um famoso, de uma pessoa. E aí você tem de um lado, então, o direito à imagem, à honra, e de outro lado, o direito à liberdade de expressão. Qual vai ter um peso maior ali? Nesse caso, quando estamos diante de dois direitos da personalidade, o caso concreto é que vai dizer qual vai prevalecer. O juiz vai ter que analisar ali o caso concreto e ver qual deve prevalecer, qual vai ter um peso maior diante do caso concreto, né? A segunda característica aí do direito da personalidade é que eles são absolutos, ou seja, eles são oponíveis erga omnes. O que quer dizer isso? Quer dizer que todos devem respeitar. Você, todo mundo deve respeitar os direitos da personalidade, tá? Ninguém tá livre disso. A terceira característica aí é que os direitos da personalidade, eles são inaptos e vitalícios. Como assim inaptos e vitalícios? Inaptos porque o marco inicial dos direitos da personalidade é a concepção
tá? Lembra que no primeiro vídeo de Direito Civil que a gente falou da personalidade, eu apontei pra vocês quais são as teorias do início da personalidade. Nós vimos que uma das teorias é a teoria concepcionalista, que diz que o direito da personalidade tem início com a concepção. E nós vimos que, de acordo com o artigo 2º do Código Civil, no que diz respeito ao início dos direitos da personalidade, nós adotamos a teoria da concepção, a teoria concepcionalista. Porque, olha só, o artigo 2º fala assim, ó. Artigo 2º. A personalidade civil da pessoa começa com o nascimento com vida. Mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Desde a concepção, os direitos do nascituro. Esses direitos aqui do nascituro que o Código Civil está falando são os direitos da personalidade. Então, os direitos da personalidade têm início com a concepção, por isso são chamados de inatos. Por quê? Porque eles surgem junto com o surgimento da vida. A vida surgiu, os direitos da personalidade surgem juntos. Então são inatos. E são também considerados como vitalícios, porque dura durante toda a vida. No último vídeo que a gente falou do fim da personalidade, que se dá com a morte da pessoa natural, nós vimos que a morte também põe fim aos direitos da personalidade. Então, olha só, os direitos da personalidade, eles são vitalícios. Eles vão durar enquanto dure a vida da pessoa. A pessoa morreu, os direitos da personalidade vão morrer junto com eles. Só que a gente tem que ter um cuidado, fazer uma distinção. Que os direitos da personalidade morrem junto com a pessoa, porém, de acordo com o parágrafo único, o artigo 12 do Código Civil, os parentes próximos, que são os filhos, os pais, né, os ascendentes, descendentes e o cônjuge e os colaterais até 4º grau, se não me engano, podem pleitear, né, a cessação e a indenização de uma ameaça de um direito da personalidade. Só que olha só, não é porque eu sou filha do meu pai morreu, ele tá tendo os direitos da personalidade dele violados, eu ingresso com a ação para que o direito da personalidade dele deixe de ser violado. Beleza, só que olha só, o que tá em jogo ali não é mais o direito da personalidade do meu pai em si, porque ele faleceu, morreu, não tem mais interesse, mas sim porque a partir do momento que estão lesando o direito da personalidade do meu pai, estão também me atingindo. É o que a gente chama de dano em ricochete ou dano reflexo, né? Que é quando o dano moral ali não é diretamente ligado à pessoa, mas indiretamente. Então, se tá ferindo a honra do meu pai, acaba consequentemente ferindo a minha honra. Um exemplo disso pra gente entender é o exemplo que a doutrina traz, tá, sobre o livro biográfico do Garrincha, né, aquele jogador de futebol. As filhas dele entraram na justiça porque no livro biográfico da vida do Garrincha, o jornalista lá, a pessoa que escreveu, colocou passagens íntimas, né, do jogador, né, retratando as passagens íntimas do jogador. Então as filhas se sentiram também feridas indiretamente, né, com aquela situação, e pleitearam então a cessação da ameaça do direito da honra ali do pai delas, né. Então veja-se, o direito da personalidade do Garrincha morreu junto com ele, porém a partir do momento que ele tá tendo a honra dele ferida ali por meio do livro, aquilo está atingindo indiretamente as filhas dele. Então é um dano que a gente chama em ricochete ou reflexo. Vamos dar uma olhadinha aqui no artigo 12, parágrafo único, que vai falar desse direito, ó. Parágrafo único, artigo 12. Em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista neste artigo o cônjuge sobrevivente ou qualquer parente em linha reta, né, filhos, ascendentes, ou colateral até o 4º grau. Então esses são os legitimados de acordo com o parágrafo único do Código Civil aí do artigo 12, para requerer aí a cessação dos direitos da personalidade do falecido, tá? Gente, terceira característica dos direitos da personalidade é que eles são limitados. Quando a gente diz limitado, queremos dizer limitado não em questão assim ao respeito, não, porque isso eles são absolutos, tem que ser respeitado por todos. É limitado em questão ao seu exercício. Como assim em questão ao seu exercício? Porque nós vimos, que eu já falei anteriormente, que quando houver um conflito entre um direito da personalidade versus outro direito da personalidade, nós vamos ter que usar, né, a técnica que a gente chama de ponderação, ou seja, vai ter que ponderar no caso concreto qual deve prevalecer. Então, por exemplo, naquele exemplo que eu dei da questão
de um lado a liberdade de expressão do jornalista, de outro lado a honra da pessoa, pô, a honra vai ter um peso maior ali, dependendo do caso concreto. Então você vai optar por proteger a honra em detrimento da liberdade de expressão, que é outro direito fundamental, que é outro direito da personalidade. Então, olha só, a gente diz que é limitado em relação a esse exercício, porque em casos concretos, né, quando houver um conflito entre dois ou mais direitos da personalidade, nós vamos ter que ponderar e ver ali qual vai prevalecer, ou seja, vai ter uma limitação no exercício do outro direito. Eu vou limitar o exercício do direito de liberdade de expressão para proteger o direito de honra ali, que no caso concreto se mostra de maior peso, digamos assim, tá? Então, olha só, outra característica aí do direito da personalidade, quinta característica, é que eles são intransmissíveis e irrenunciáveis, porém, é uma regra e comporta exceções, tá? Isso tá lá no artigo 7º, acho. Não, 7º não. Artigo... Deixa eu ver aqui. Artigo 11, primeiro artigo que fala dos direitos de personalidade, ó. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária, ou seja, voluntariamente eu não posso dispor, eu não posso renunciar, eu não posso transmitir a outra pessoa um direito da personalidade, via de regra. Porém, como o próprio artigo diz, ó, com exceção de casos previstos em lei. A lei vai prever alguns casos em que eu posso abrir mão, né, do meu direito de personalidade, eu posso transmitir ele, eu posso renunciar a ele. Um exemplo disso são os casos, por exemplo, de disposição do próprio corpo. Caso, por exemplo, doação de sangue, né, que eu posso doar sangue, que eu posso doar um tecido, algum órgão do meu corpo, né, para outra pessoa, enfim, para um transplante, etc. Então, são casos que eu posso dispor, né, do direito da personalidade, eu posso dispor do meu corpo. E nós temos também aqueles casos em que você não tem uma disposição em si, você não está transmitindo um direito, mas você transmite o exercício daquele direito. Por exemplo, cessão de direito de imagem, direito de voz, enfim, eu estou dispondo, né, estou transmitindo à pessoa o direito de exercer, de fazer uso do meu direito, de fazer uso da minha imagem. Eu não estou dando direito à pessoa, mas estou dando, né, estou cedendo a ela o exercício daquele direito. Então são exceções aí trazidas pela lei, tá? Mas via de regra, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis. Não posso renunciar e não posso transmiti-los, é meu, só meu. Outra característica, e a sexta característica do direito da personalidade, é a atipicidade. Por que a atipicidade, gente? Porque o Código Civil, ele traz um rol ali dos artigos 11 até o artigo 21, Código Civil, um rol meramente exemplificativo. Ele não esgota ali todos os direitos da personalidade. Então, os direitos da personalidade, eles não são taxativos. O que significa dizer que, no caso concreto, o juiz, né, pode analisar ali no caso concreto a existência de um outro direito da personalidade que não está previsto na lei. Até porque lembra que eu disse pra vocês que a gente pode considerar que os direitos da personalidade são um desdobramento do princípio da dignidade da pessoa humana? Então, olha só, se é um desdobramento do princípio de dignidade da pessoa humana, eu posso encontrar ali um outro direito, né, que se encontra fundamentado no princípio de dignidade da pessoa humana, mas que não está positivado, que não está previsto em lei. Então, os direitos da personalidade, eles não são taxativos. O rol do Código Civil é um rol meramente exemplificativo, ou seja, o juiz está livre, né, para analisar no caso concreto a existência de outro direito da personalidade que não se encontra positivado na lei. Isso está, inclusive, acho que no artigo 12, caput, do Código Civil. Artigo 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça ou a lesão ao direito da personalidade e reclamar perdas e danos sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Não é bem isso não, mas enfim, é isso aí. Os direitos da personalidade, eles têm aí no Código Civil um rol exemplificativo. Gente, só pra fechar o vídeo agora, eu queria falar pra vocês falar um pouquinho de um dos direitos da personalidade, que é o direito ao nome, tá? O direito ao nome tem alguns artigos aí, acho que do artigo 15,
Não, do artigo... não sei, tem uns... Acho que é o artigo 16 até o artigo 19 ou 20, que vai falar do nome. O que acontece? O nome, gente, ele é composto por nome, sobrenome, que também é chamado de patronímico, ou nome de família, né, que é o que a gente conhece por sobrenome. Podemos ter também o agnome e pode também ter uma alcunha. Vamos lá. O prenome é o que a gente conhece por nome, tá? Tipo, meu nome é a Letícia, meu prenome, nome, enfim, é o meu prenome. O sobrenome, né, a gente já sabe, por exemplo, Letícia Landim Carvalho. Letícia é o prenome, Landim Carvalho é o sobrenome. O agnome, gente, é aquilo que a gente conhece por filho, neto, júnior, que é quando você tem nomes idênticos na mesma família e você usa isso para fazer uma distinção. Então, júnior, filho, neto, porque os nomes são iguais, do filho com o pai, do neto, né, com o avô, são nomes idênticos e aí você coloca isso pra fazer aquela distinção ali dentro da família. Então é o que a gente chama de agnome. A alcunha é o que a gente tem por apelidos notórios, tá? Então, por exemplo, Lula, Xuxa são apelidos notórios. As pessoas conhecem, falam, já sabe quem é. É o que no ordenamento jurídico a gente chama de alcunha, tá? Não sei porquê, mas enfim. O nome, gente, via de regra, ele é definitivo, tá? O nome completo, via de regra, ele é definitivo, ou seja, eu não posso mudar. Porém, nós temos algumas exceções, que é, por exemplo, no caso de apelidos notórios, eu posso acrescentar, igual eu falei no caso, por exemplo, Lula, Xuxa, eu posso acrescentar, porque é algo que todo mundo já conhece daquele jeito, né? Você fala Xuxa, ninguém sabe o nome dela realmente. Assim, conhece pelo apelido, pela alcunha, pelo apelido que é notório. Então pode se acrescentar, pode modificar o nome para acrescentar esse apelido notório. Segunda hipótese aí é no programa de proteção de testemunha ou vítima, que aí no caso, né, para proteger aquela pessoa que testemunhou ou aquela vítima mesmo, muda o nome dela todo, né, para que ela não seja descoberta e possa viver uma vida normal novamente. Terceira hipótese aí é quando há evidente erro gráfico, tá? Gente, é aqueles erros assim esdrúxulos que dá pra você ver que não era pra ser escrito assim, né? Que acaba até trazendo, né, uma violação, né, à honra mesmo da pessoa, assim. Expõe a pessoa a situações vexatórias. Então, quando você tem um erro notório ali, um evidente erro gráfico, que dá pra você perceber que houve erro ali no cartório, e aí você pode então modificar, tá, o nome. A outra hipótese, quarta hipótese, é quando expõe a pessoa ao ridículo, aqueles nomes ridículos, né, gente, que vai expor a pessoa realmente, que, pô, é evidente que a criança vai sofrer bullying na escola com o nome daquele. Então, nesse caso, né, pode ter a modificação, depois da criança mesmo, né, a pessoa mesmo, né, alcançando uma certa idade, pode pleitear a modificação daquele nome, enfim. Na verdade, hoje em dia, até eles, dependendo do nome, se for algo muito esdrúxulo mesmo, algo que dá pra você ver assim, que vai expor a pessoa ao ridículo, eles nem deixam colocar esse nome. Enfim. A quinta e última hipótese aí de exceção à modificação do nome é quando você tem a adoção. Na adoção, possibilita ali a pessoa que está adotando a modificar o nome, né? Porque, pô, a pessoa tá começando uma vida nova, uma família nova, enfim. Então pode haver modificação do nome, tanto do prenome quanto do sobrenome. O sobrenome é óbvio que vai ter, porque a pessoa vai ser tida como filha, enfim. Então vai pegar o nome da família que está sendo adotada. E é isso, gente. Então a gente fica por aqui. Espero que tenha sido útil, tá? Qualquer coisa, os comentários estão aqui para acrescentar informações, para esclarecer dúvidas, enfim, estamos aqui para aprender juntos, não é mesmo? Então, um beijo e até o próximo vídeo.